Conexão Rural, na 21ª Expo Direto. Oferecimento Cotrijal, Fecoagro Rio Grande do Sul e Farsul. Ao meu lado aqui, a Fernanda Schwantz, ela que é assessora técnica da Comissão de Política Agrícola do Sistema CNA. Tivemos uma reunião aqui, né, Fernanda? Aliás, a primeira de 3 reuniões que acontecerão para definir o que será a pauta de solicitação da CNA para o Plano Agrícola 2020-2021. Nos resumo o que foi falado aqui. Então, há 5 anos já a CNA faz essas reuniões regionais visitando produtores em loco para a gente fazer um documento de propostas do sistema CNA com o que é prioridade para as regiões. E aqui na região sul foi a primeira que a gente fez esse ano, estão previstas mais 2 para serem realizadas no centro-oeste e no sudeste. E as principais demandas dos produtores aqui da região sul é realmente o fortalecimento do seguro rural, ainda mais num ano de estiagem muito forte, em que a renda do produtor está muito comprometida. E há uma disposição do governo em realmente estimular essa política agrícola de seguro rural, e isso está muito alinhado ao que os produtores demandaram. E, além disso, a redução da taxa de juros do crédito rural, que hoje os produtores estão pagando uma taxa de juros acima do que está a taxa referencial do mercado, que é a Selic. Então, não chegamos ainda num valor definido, mas é uma demanda de todo o setor. Porque como a carga tributária do setor já é elevada na compra de máquinas, de alguns insumos, e ainda a gente pagando uma taxa de juros acima do que é a referência do mercado, foi uma demanda que os produtores trouxeram de uma forma muito intensa, assim, para que a CNA faça mais estudos e trabalhe nisso. Há uma incompreensão até por parte da produção, por que se paga uma taxa de juros, isso inclusive foi debatido hoje durante um encontro que eu fiz sobre a soja, é inconcebível que o setor pague. Por quê? Qual é a explicação do governo? Então, há vários motivos para a taxa de juros não ter caído na mesma proporção do que a Selic. Um dos motivos é porque a gente tem financiamentos de 15 anos que vão sendo pagos pelo produtor, financiamentos de investimento que vão sendo pagos ao longo do tempo, então essas taxas de juros já foram fixadas quando o produtor contratou. Então, isso acarreta num custo para o Tesouro Nacional realmente elevado. Além disso, os bancos alegam muito que existe uma burocracia muito grande em cima do sistema de crédito rural e que eles têm que repassar isso ao produtor. Então, é um outro ponto que a CNA vai trabalhar para que a gente tenha menos burocracia, tanto para a parte de fiscalização dos bancos, quanto também para o produtor quando ele for contratar o crédito. Porque, às vezes, tem projetos que vai e volta algumas vezes, algumas certidões acabam perdendo a validade. Todo esse trâmite encarece o crédito e a nossa intenção é que, ao reduzir a burocracia e dar transparência no processo, a gente consiga também reduzir a taxa de juros. O problema é que essa taxa acaba sendo praticada nos antigos contratos, mas também nos novos, né? Fernanda, sobre seguro, nós temos aí uma subvenção agora anunciada de 1 bilhão para esse plano safra. O que falta no seguro? Além desses valores, também passa pela desburocratização? Qual será o pedido? Esse atendimento da demanda de 1 bilhão é uma demanda que a CNA sempre levou em anos anteriores. E a gente já tem um estudo na CNA que mostra que hoje o mercado estaria preparado para utilizar 1 bilhão e 600 milhões em subvenção, para atender todos os produtores que têm... A demanda é essa? Isso, a demanda em subvenção para hoje, considerando produtores que têm potencial para contratar um seguro. Claro que a gente vai revisar periodicamente esse número, porque o perfil e o número de culturas atendidas muda também. A gente teve agora uma mudança desde 1º de janeiro nas regras da subvenção, que foi reduzida para algumas culturas o percentual de subvenção, então tudo isso determina qual é esse volume potencial de subvenção que poderia ser alocado para a política. Então a gente pretende revisar isso para levar essa proposta novamente para o governo. Mas em relação ao que pode ser feito, além de aumentar a subvenção, a gente tem trabalhado em várias iniciativas de melhorar os produtos de seguro que estão à disposição do produtor. Uma demanda que foi bastante recorrente aqui hoje para várias atividades é que o nível de cobertura que as seguradoras consideram, ou o nível de produtividade que as seguradoras consideram, não cobre para muitas atividades o custo de produção dessa região, que é uma região de alta tecnologia. Então, o produtor ele não vai
ter estímulo a contratar uma pólice de seguro que não cobre o custo de produção dele. Então, é um assunto que a gente tem que trabalhar de uma forma mais forte com as seguradoras. Tem municípios em que a média do IBGE, que é bastante utilizada pelas seguradoras, não representa a realidade daquele produtor de alta tecnologia, de um pacote tecnológico muito mais alto, mais adequado. Então, isso é uma demanda que foi trazida aqui hoje, que a CNA já tem iniciativas e que a gente precisa trabalhar mais forte nisso nesse ano. E, além disso, também, culturas que hoje nem têm seguro, como pecuária de leite e outras atividades pecuárias, a gente precisa trabalhar em conjunto com as seguradoras para desenhar esse produto de seguro, porque tem determinadas atividades que é o pequeno produtor, que é o que mais precisa, ele acaba utilizando o Proagro, e há uma intenção do governo de migrar o Proagro para o seguro agrícola, tirar esse risco de pagamento alto de indenizações do governo. Então, desenvolver produtos de seguro mais adequado para essas realidades e para culturas e atividades que hoje não existem, também é um trabalho que precisa ser feito do sistema CNA com as seguradoras. É elaborado um documento ao final da terceira reunião. Esse documento é entregue ao governo federal, ao Ministério da Agricultura e a outros órgãos ou não? Como é que funciona? Isso, são feitas essas 3 reuniões e a gente tenta alinhar as propostas das regiões para chegar nos pontos que são consensuais. E o que há divergência, a Comissão de Política Agrícola se reúne em Brasília para a gente depois alinhar e entregar uma proposta que seja do setor mesmo. Seja enxuta. Enxuta e que represente a realidade assim, da maior parte dos produtores com os quais a gente tem conversado. Esse documento vai ficar pronto mais ou menos pela metade de abril. E aí ele é entregue tanto à ministra da Agricultura e à equipe técnica dela, ao Ministério da Economia, que tem uma ingerência muito grande sobre os programas de política agrícola, uma parte do orçamento até está alocado no Ministério da Economia, para o Banco Central, que é quem faz a gestão do Proagro, para as seguradoras, para as instituições financeiras. Então, para todo mundo que participa do processo de formulação da política agrícola, a gente mostra qual é a intenção do setor agropecuário e onde a gente quer chegar com a nossa proposta. Muito obrigado, estaremos atentos nesse assunto aí. Falei com a Fernanda, CNA de Tapera para Brasília. Muito obrigado. Obrigada a você. Conexão Rural na Expo Direto Cotrijal. Conexão Rural na 21ª Expo Direto. Oferecimento Cotrijal, FECOAGRO Rio Grande do Sul e Farsul.